Luquitas, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está assistindo, e a gente continua aqui nessa saga para resolver as questões do exame de qualificação de 2018, primeiro exame de qualificação, e agora não é 10, não é 38, a gente vai resolver a questão 39. Outra questão bastante tranquila, e provavelmente você está aqui, você quer só treinar um pouco mais sobre funções inorgânicas e essa identificação. O cloreto de sódio, principal composto obtido no processo de evaporação da água do mar, apresenta a fórmula química NaCl, ok? Esse composto pertence à seguinte função química. Veja bem, veja bem. Primeiro que são composto inorgânico. Um composto orgânico é uma cadeia carbônica, então obviamente é um composto composto por carbono, que não sei se outra palavra para pensar nisso agora. Porém, eu quero que você entenda o seguinte: quando você observa a estrutura de um composto inorgânico, você pode classificá-lo em 4 grandes conjuntos, que são esses aqui. E eu vou te dar uma dica, que não é a própria definição desses elementos, eu ia falar desses elementos, mas essa a definição dessas substâncias. Porém, te ajuda muito a reconhecer. Óxido, na verdade, para óxido até funciona como própria definição. O que é um óxido? Você começa sempre pensando assim, ó, óxido é um composto, né? Deixa eu apagar e melhorar isso aqui. Óxido é um composto que na sua composição só pode ter 2 elementos. Isso significa na química que ele é um composto binário. Um composto binário porque é formado por 2 elementos. É sempre um elemento ligado ao oxigênio, ou seja, o outro elemento dessa estrutura é o oxigênio. Lembrando que para isso fazer sentido, o oxigênio tem que ser o elemento mais eletronegativo. Por que se ele é o elemento mais eletronegativo, ele vai receber a carga negativa nessa estrutura. Então a única exceção a essa regra é caso ele se ligue ao flúor. Se ele se ligar ao flúor, ele não era um óxido. Beleza? Se você sabe que o composto não é um óxido, não é formado por apenas 2 elementos, por exemplo, o NaCl é um composto formado por 2 elementos, porém não tem oxigênio. Você vai pensar que o composto pode ser um ácido. E aí a sacada é o seguinte: ácido, os ácidos inorgânicos têm uma definição classificada por Arrhenius, mas como macete, na sua estrutura sempre começa com H. Então é H alguma coisa. A única que pode quebrar essa regra é porque é um óxido, é água. A água é H2O, mas como são 2 elementos, a gente classifica como um óxido. Se não é um ácido, minha galera, você pode pensar numa base. Uma base inorgânica sempre tem essa estrutura aqui, ó. Sempre vai terminar em OH, tá? Então, assim, quando a gente classifica por Arrhenius, é aquele que libera hidroxila em meio aquoso. Porém, aqui a gente vai pensar estruturalmente que base termina em OH. Para fechar, se o composto não tiver nenhuma dessas características e é um composto inorgânico, é um composto que você quer classificar com funções, você bota o sal. O que é o sal? Nessa ordem é tudo que sobrou. Então é o que sobrou. Tá? Sobrou aqui, ficou horrível, mas é isso. Ó. Sobrou. NaCl não é um óxido, porque não tem oxigênio, não começa com H, então não é um ácido, não termina com OH, então não é uma base, então é um sal, tá bom? Sal é um composto iônico formado por uma reação de neutralização de um ácido e uma base, por exemplo, o NaCl, ele provém de uma reação do HCl, porque o clorito veio do ácido clorídrico e o sódio veio do NaOH, do hidróxido de sódio. Ok? Se foi, a gente fecha essa questão tranquilaça, com gabarito sendo letra A. Ok? Beleza? Fica aí, caso queira tirar um print dessa estrutura para vocês. Beijos, até a próxima questão. E se gostou, não esquece de curtir esse vídeo, botar para seguir e principalmente se quiser me acompanhar nas outras redes sociais. Beleza? Até a próxima!